Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai ter por objetivo finalizar a parte que a gente está trabalhando com o Struct. Então, a gente está trabalhando com o nosso teminha de cadastro de bandas, e isso se aplica a vários outros problemas que a gente tem. O Luiz vai continuar dando apoio ainda no desenvolvimento das atividades da lista 3. Se tiver qualquer tipo de dúvida, eu também vou continuar. O Alex também vai estar no apoio, para que na próxima aula a gente já comece a trabalhar com o nosso sistema, a gente fazer um sistema de cadastro integrando com o banco de dados, que é a disciplina que vocês estão tendo com a professora Cristina, para que a gente consiga fazer um sistema visual. E o objetivo é que a gente consiga chegar num sisteminha como esse aqui. Então a gente vai ter um conjunto de bandas cadastradas, que a gente consiga pesquisar uma determinada banda aqui, ó, a gente começa a digitar, a gente vai pesquisando. Isso aqui vai estar conectado com o banco de dados, a gente vai conseguir cadastrar uma determinada banda aqui, então a gente pode ter uma lista de gêneros aqui. Esses gêneros aqui a gente vai ver também como popular isso aqui, na hora que a gente cadastra aqui, a gente tem o gênero, então a gente vai trazer numa lista aqui. Então vamos só cadastrar um aqui, só para a gente poder testar aqui. Vamos cadastrar o Scank aqui, integrante 5, Punk 1. Confirmar que foi inserido. Se eu vier. Aqui eu acho que a gente não está atualizando ainda. Peraí. A gente vai poder alterar também, selecionando uma banda aqui, se eu vier alterar, e vai trazer os dados aqui. Então, algo que a Bruna tinha, acho que o Lucas citou na última aula, né? Quando vai alterar, a gente redigitar tudo. Aqui no sistema eu posso selecionar e ele já traz todos os dados aqui, depois a gente só confirma essa alteração, a gente vai conseguir cadastrar, buscar e remover elementos. A gente vai conseguir fazer um sisteminha completo de cadastro. Então, esse aqui vai ser o nosso sistema, vai ser o nosso objetivo. Então, aí já anima um pouco mais a gente trabalhar com uma interface gráfica. E o que vocês vão fazer como projeto final, que a gente vai ter data de entrega lá na primeira semana de março, vai ser fazer um sistema desse, então, paralelo com o que a gente vai trabalhando no nosso sistema de cadastro de bandas, você vai fazer um sisteminha de cadastro de qualquer outra modalidade aí, aplicado a um problema. Então, o pessoal já fez sistema de cadastro de pet shop, sistema de cadastro para aula, sistema de venda de alguma coisa, sistema de controle de estoque. Então, a gente já teve vários sistemas que o pessoal desenvolveu. E a partir desse projetinho aqui, algo que eu já tinha citado, a gente teve alguns alunos que fizeram os projetos iniciais e 2 deles, eles venderam esses projetos aí no final da disciplina. Então, eles conseguiram estruturar o projeto, melhoraram ele um pouquinho aí, organizaram melhor e conseguiram fazer a venda do sistema depois. Então, esse aqui vai ser o nosso objetivo. Para que a gente possa finalizar aqui o nosso sistema de cadastro de bandas, que a gente está trabalhando com structs, então, na hora que a gente for lá para trabalhar com a interface gráfica, a gente vai mudar do struct aqui para classe, que vai ser quase a mesma coisa, só que a gente vai ter alguns poderes a mais. Então, dentro do nosso sistema, a gente já consegue adicionar uma banda, a gente consegue mostrar todas as bandas, buscar uma banda, remover uma banda, é o que ficou para poder fazer. Então, a gente vai fazer aqui o nosso remove banda, e aí eu tinha explicado a lógica da última aula, a gente vai fazer o remove e altera, que aí a gente vai ter um sisteminha completo, né, que a gente consegue buscar, a gente consegue listar, a gente consegue inserir, consegue remover e consegue alterar. Então, tá faltando a gente remover e alterar, essa lógica é bem legal que a gente utiliza, para que dê subsídio que vocês consigam fazer outras coisas. Então, para poder remover uma banda, a gente precisa receber o nome dela. Então, mesma lógica da busca, a gente faz tudo ficar maiúsculo na hora que achou a banda e eu quero excluir. Qual que é a lógica que a gente vai utilizar aqui? A gente vai pegar os dados da última banda que a gente tem e vai sobrepor. Então, é isso que a gente quer fazer aqui na hora que a gente vai excluir. Então, eu achei uma banda aqui, ó. O que a gente vai fazer? Antes da gente realmente excluir, né, na hora que achou, a gente vai mandar uma mensagem aqui. Ah, tem certeza que deseja excluir? Se tiver, a gente exclui. Senão, a gente para. Então, vamos criar uma variável aqui, ó. Vamos criar uma variável aqui, de resposta. E aí, a gente vai perguntar para o usuário. Então, na hora que achou aqui, ó, para poder excluir, o que eu vou falar para o usuário? Nesse ponto, a gente já viu que achou, né? Tem certeza que seja isso? Excluir a banda? Então, a gente vai perguntar.
se tem certeza que deseja excluir a banda. Vamos colocar o %S até para a gente poder ver qual que é o nome da banda aqui, né? E a gente coloca aí, 1 para sim e 2 para não. Então, 1, sim, e 2, não. Então, vai aparecer uma mensagem aqui que 1 quer excluir e 2 não. E para a gente poder ver qual banda que é essa aqui, né, vamos colocar um barrinho. E a gente vai mostrar aí a nossa banda aqui. Vamos colocar a nossa banda na posição de .nome. Porque se a gente digitar o nome da banda lá, por exemplo, Skank, vai perguntar, tem certeza que deseja remover a banda Skank? E aí vai falar, 1 sim, 2 não. Só para a gente poder ver se o usuário quer ou não excluir. Então, é uma mensagem aqui que a gente mandou. E aí a gente vai ler a resposta dele, né? %D, vírgula, e comercial, vamos ler essa resposta. Se a resposta dele for sim, a gente vai excluir. Se não for, a gente vai simplesmente parar. E quando a gente excluir uma banda, a gente já vai parar esse processo aí, né? Então, a gente vai fazer, se a resposta for 1, o que isso quer dizer? A gente quer excluir. Excluir consiste em que? A gente pegar a última banda e sobrepor a primeira. A primeira não, é essa que eu quero, desculpe. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, deixa eu tirar um print disso aqui, só para colocar lá no Paint para poder ilustrar algo até que a gente já fez na última aula, né? Só para ver qual a lógica que a gente vai utilizar. Então, aqui eu tenho as minhas bandas aqui. Vamos pensar que eu tenho aqui Metallica, Molejo, Skank, e aí eu tenho outra banda aqui, e aqui eu tenho Legião. E aí vamos pensar que eu quero excluir uma banda, é o Molejo, por exemplo. Se eu quero excluir o Molejo, vai perguntar, a Molejo está na posição 0? Não. Molejo está na posição 1? Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a banda que está na última posição, que é o QTD-1, e vou colocar na posição da banda, na posição de I, que é essa banda que eu quero. Vou colocar ela aqui, ó. Lógico, o índice aqui, o índice aqui vai permanecer, né? 0, 1 aqui, não vai ser o 4. A gente vai pegar essa banda que está aqui, ó. Deixa eu só pegar ela aqui e deixar o índice. E vai trazer para cá. E a quantidade de bandas vai que a gente tinha 5, né? De 0 a 4, vai passar a ser 3. A gente vai fazer um bando menos menos. Então a gente pega a última posição e sobrepõe. Essa é a lógica mais fácil do que deslocar todo mundo, que daria muito mais trabalho. Então, se a resposta for 1, o que a gente vai fazer? Vai pegar a última banda e sobrepor e diminuir a quantidade de bandas. Exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Vou fazer com que a banda na posição atual, que é essa que eu encontrei, vai receber a minha banda na última posição menos 1. Por quê? A última posição menos 1 não, QTD menos 1. Porque se o QTD é 5, eu tenho 5 bandas. O último índice é qual? É o 4. Então, vou pegar a banda que está na posição 4 e colocar ali na posição que eu quero sobrepor. E QTD menos menos. Por quê? Porque antes eu tinha 5 bandas, agora eu tenho 4 bandas aqui. Se eu conseguir achar a banda aqui, ó, dentro aqui do meu if aqui, eu vou dar um break no meu for. Ou seja, eu vou parar o laço. Porque se você quer excluir scan, beleza, achou, excluiu o scan, parou. Não precisa. Ah, e lógico aqui, ó, se ele achou aqui, ó, se ele está dentro desse if aqui, ó, aqui no caso que ele vai dar o break aqui, encontrou, vai passar a valer 1. Por quê? Porque o encontrou começou de 0. Se ele percorrer tudo e o encontrou continuou 0, ou seja, quando eu coloco se não encontrou, foi algo que eu expliquei lá na busca, né? Se o encontrou estiver valendo 1, é a mesma coisa. Se eu falar se encontrou ou falar se encontrou é igual a 1, é a mesma coisa. Ou seja, eu estou testando verdade, estou testando true. Se eu colocar se not encontrou, é a mesma coisa que eu estou testando se encontrou igual a 0. Então, se ele não encontrou, ele vai falar que vai mandar uma mensagem, né? E com isso a gente já consegue excluir uma banda. Então, excluir é a mesma lógica aí que a gente tem do buscar. Então, eu procuro a banda. Achei a banda? Vou perguntar, quer excluir sim ou não? Se a resposta for 1, vou pegar a última banda, sobrepor e diminuir a quantidade. Vou falar que eu encontrei, dou break, vou sair da estrutura de repetição e não vai mostrar mais nada. Aqui eu poderia falar no final, aqui, ó, se não encontrou, fala não encontrada. Se não, printf, banda removida com sucesso. A gente pode mandar uma mensagem assim que fica legal também, né?
Então, se não encontrou, eu falo que não é encontrada. Se encontrou, eu falo que se eu encontrei, né, eu removi ela. Eu vou colocar aqui, ó, todo o código da função do remove banda, eu vou colocar aqui no chat para quem está acompanhando. Ó, ele quebrou aqui no printf, depois do se encontrou aqui, ó. Vou colocar o resto aqui porque quebrou. Se encontrou, vou colocar o resto do código aqui. Aí, ó, coloquei o resto do código. Printf, banda encontrada, beleza. É só dar uma organizada aí. Deu para entender aqui a lógica? Agora a gente precisa fazer o quê? Fazer a nossa busca. Então vamos lá fazer a nossa chamada da função aqui, né? Então vamos lá, a gente já tem opção lá no menu. Ah, não, a gente só tem o buscar. Então, buscar por nome, buscar por ranking, tem algumas outras que a gente chamar ali, né? Vou colocar os 5 aqui. Acho que os 5 eram favoritos, né? A gente nem chamou, tem que chamar ele também. Favoritos. Vamos colocar os 6 aí. Remover. Remover banda. Certo? A gente está fazendo um sisteminha de controle aqui. Já, então, a gente no 6 a gente vai chamar. Então, a gente tem até o case 4. Não importa aqui não manter a sequência. O case de busca, de remoção, é igual ao de busca. Então, vou aproveitar aqui, ó. Copiei e colei o case 4, só que aqui não vai ser rank, né? É o busca de... É igual ao 3, na verdade, desculpe. É igual ao 3, vou copiar o 3 aqui, ó. Copiei o 3, esse aqui vai ser o 6. Nome da banda para remover. Vou limpar o buffer, estou lendo esse nome da banda, ao invés de ser busca banda, vai ser remove banda. Eu vou passar meu vetor de bandas e o nome que eu quero remover aqui. E aí, o que vai acontecer lá? Falta a gente colocar o break. Aqui em cima está o break, no 3 está o break direitinho. E aí, o remove banda, o que ele vai fazer? Vai procurar a banda. Se ele encontrar a banda, ele vai remover. E se ele não encontrar, ele vai falar que não foi encontrado, lá mesmo dentro da função. Ok? Vou colocar aqui o case também aqui do 6, que a gente acabou de fazer aqui. A opção do menu é só colocar um print lá, né? Coloca igual eu fiz lá, coloca uma opção do menu para poder mostrar. Pessoal, tá dando para acompanhar a lógica aí? Pode dizer, Alex. Você pode mostrar a lógica que tu usou para essa função de remover a banda? Porque Claro. eu tô vendo, né, tudo quebrado, na verdade. Eu comecei a ver agora, então. Ah, beleza. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. O remove, cadê você? Aqui, ó. O remove, ele utiliza a primeira parte dele, a lógica do busca. Então, a gente vai receber um nome e eu vou buscar dentro desse vetor de bandas. E aí, eu tenho que percorrer todo o vetor de bandas, certo? O que a gente está fazendo aqui? Eu estou copiando o nome da banda atual para essa variável auxiliar nome e banda, para que eu possa fazer ela ficar maiúscula, para não mexer lá no meu dado original. E aí, eu estou comparando na minha busca normal, né, usando o SSMP, estou comparando o nome da banda com o nome da busca, as duas em maiúsculo, para não ter aquele problema lá do primeiro caractere maiúsculo. Então, não importa. Se o usuário estou tudo minúsculo, tudo maiúsculo, ele vai achar aqui. Então, se ele achar, o que eu vou querer fazer? Ele achou. Na busca, eu mostrava os dados. Aqui, o que eu vou fazer? Achei a banda? Vou perguntar para o usuário. Tem certeza que deseja excluir? Aí, estou lendo essa variável res, que é inteiro, que ele vai digitar 1 para sim e 2 para não. Se a resposta dele for 1, o que eu estou fazendo? Estou pegando a última banda, que é a QTD-1. Por quê? Se eu tenho 5 bandas, a última banda que eu tenho está na posição 4. Então, estou pegando a última banda e colocando na posição da banda na posição de I. Estou pegando ela inteirinha. Estou pegando tudo que tem aqui. Estou tirando a última posição e sobrepondo aquela que eu quero excluir. Então, banda na posição de I, que é aquela que eu achei que eu quero excluir. Estou pegando a última posição, jogando para cá. E aí eu faço QTD menos menos. Antes eu tinha 5 bandas, agora eu vou ter 4. Eu mudei a ordem. O que vai acontecer é mudar a ordem de apresentação de uma das bandas. Mas os dados, o dado inteiro dessa banda sobrepôs. Então, a banda que eu queria excluir, ela deixa de ter. E a quantidade de elementos meu também vai diminuir. Qual que seria o ideal, teoricamente? Se eu quero excluir aqui a banda que está na posição 1, que é nossa, escrevi errado aqui. Eu estou com
alteração, dislexia aqui, ó. Molejo. Não, tá certo. Se eu quero excluir ela, o ideal seria o quê? Pegar todas as bandas que estão na frente e deslocar uma posição. Só que fazer isso aqui dá muito trabalho. Por quê? Pensa que eu tenho 100 bandas cadastradas, eu estou excluindo a segunda. Então, esse processo que a gente pode fazer, eu vou ter um custo computacional desnecessário. E aqui, o nosso problema aqui, a gente não vai desenvolver sistema assim. Né? Então, quando a gente for excluir lá em C Sharp, no ambiente gráfico, a gente vai mandar uma instrução para o banco e ele vai excluir. O banco vai tratar disso. A gente não vai precisar preocupar dessa organização. E aí, QTD menos menos, vou marcar que eu encontrei, vou sair do laço da estrutura de repetição, break aqui. Esse aqui é o fim do if, o fim do for. Se o encontrou continuou zero, banda não encontrada. Se ele está valendo 1, né, que é o que a gente alterou, banda removida com sucesso. Deu para entender aí? Não, deu pra entender. Eu acho que, tipo, tem um probleminha quando só tem uma banda cadastrada e tu não consegue remover ela, não é? Ou consegue? O que vai acontecer aqui? A última posição vai ser qual? Pensa que eu só tenho uma. A última posição é quem? É zero. E a banda na posição de é quem? Zero. Então vai pegar ela e vai colocar ela na posição dela mesmo. Só que o que eu vou fazer com o QTD? Menos menos. Quantidade era 1, vai passar a ser zero. Não vai mostrar nenhuma banda. O dado vai continuar existindo lá. Assim como eu pego da última posição e sobreponho outra, o dado continua na última posição. Só que eu não mostro, porque o sistema não existe. E quando eu cadastrar uma nova, aí sim esse dado vai ser sobrescrito. Entendi. Entendeu? Certinho. Joia. Aí agora a gente pode testar aqui, né? Vamos ver, o nosso carregar já estava funcionando, né? A gente já tinha deixado, ó, dados carregados com sucesso, em modo binário. Vou mostrar, ó. Tem aqui, ó, System of a Down, Legião, Molejo, Metallica e Skank. Então, eu vou excluir o Molejo aqui, que é a que eu não gosto tanto. Então, vou buscar aqui para remover, né? Então, não importa aqui, ó, molejo, ó. Eu posso escrever de qualquer jeito que ele vai achar, porque a gente está testando só maiúsculo, né? Olha lá, ele achou. Tem certeza que deseja excluir a banda molejo? Se eu colocar assim, ó, o que vai acontecer? A última era quem? Era o System of a Down. Ele vai vir para o lugar do molejo aqui. E o System of a Down, logicamente, vai sair da última posição. E a quantidade de bandas minha vai ser decrementada. Então, ó, banda removida com sucesso. Agora, ó, lembra que o System of a Down estava na última posição, estava na 5? Ela pulou para onde o molejo estava. Então, mexeu aqui. E as minhas bandas continuam as mesmas, meus dados continuam os mesmos, e a quantidade minha foi decrementada. Deu para entender aí? Bruna, mas no arquivo binário a banda será excluída também. Pois quando excluir a pessoa excluir a banda. Tá, nesse caso, Bruno, se você fechar no xizinho, porque quando que a gente está salvando aqui, ó? O meu, você vai ver, a gente está salvando na hora que clica no zero para sair, ó. Se eu carregar aqui de novo, ó, você vai ver que o meu excluiu. Ó, tá vendo? Excluiu. Não tem mais molejo, você vai dar o bem para 3. O que aconteceu? Você deve ter clicado no xizinho. Se você clica no xizinho, você está fechando sem passar pelo salvar, que o salvar está acontecendo aonde? Quando eu clico aqui no zero, sair. Aí ele chama o salvar para depois sair. Foi isso que aconteceu. Não foi? Você deve ter fechado no xizinho. Se você clicar, porque é a lógica que a gente decidiu. A gente pode ter uma lógica de deixar o usuário escolher quando ele quer carregar e quando ele quer salvar, ou essa lógica, toda vez que eu abro, eu carrego, toda vez que eu fecho, eu salvo. Só que o nosso fechar aqui, ele está acontecendo quando eu clico em sair. Lá em C Sharp, por exemplo, no ambiente gráfico, eu consigo capturar o evento on-close de um formulário. Então, não importa se o usuário clicar ou no X, aonde que ele clicar, a gente consegue ver que ele está fechando. Aqui não, ele tem que clicar o zero mesmo. Foi isso. E agora a gente tem que fazer a última operação que a gente tem que fazer aqui do nosso sistema, é o altera, que segue essa mesma lógica aqui do busca e do remove. Então, eu tenho que achar. Achei ele, agora eu vou alterar. O alterar, a gente poderia fazer de duas vezes. Achei a banda? Achei. Pergunto para o usuário qual o campo que ele quer alterar. E aí eu faria um submenu aqui, né? E aí eu deixava ele escolher o campo e alteraria. Ou os campos, né? Ou eu faria ele alterar um campo de cada vez. A forma mais fácil aqui é deixar ele alterar tudo. Ou seja, eu vou deixar ele alterar o nome, eu vou reler, ou seja, vou reler os dados para aquela posição.
Se a gente quiser aqui, a gente poderia fazer um teste. Se ele deixar em branco, eu mantenho os dados que eu tinha anteriormente. E aí a gente poderia fazer um if, entendeu? Só que, como eu falei, aqui o objetivo nosso não é desenvolver um sistema. A gente está aprendendo a programar aqui, a gente está vendo lógica de programação. Então, a gente poderia fazer de várias formas aí. Então, aqui dentro do nosso altera, aquela mesma lógica, achei a banda, agora eu vou alterar. O que eu vou fazer? Vou reler todos os dados que eu tenho ali. Então, eu vou ler o nome, vou ler o gênero, vou ler a quantidade de integrantes, vou ler o ranking, vou ler cada um deles aqui. Certo? Então, para alterar, achei ele. E aí você pode perguntar para o usuário, tem certeza que deseja alterar? E aí faz a mesma lógica. Ou se não, você já lê tudo de novo, né? Eu vou fazer a leitura de tudo aqui direto. Ó. Então, vou colocar printf aqui. Novos dados para banda %S. E o barra N aqui, né? Vou até colocar um enfeite aqui, só para saber que é os novos dados. E vou mostrar a minha banda na posição de i.nome. Então, se eu digitar a banda lá scan, vai pedir novos dados para scan. E aí eu vou ler todos esses dados. Ou seja, isso aqui é igual ao quê? Igual a gente já tinha feito lá anteriormente. Lá no insere. Então, vou colocar um printf aqui. Novo nome. E aí a gente tem que limpar o buffer, né? Vamos limpar o buffer aqui. Flush stdin. E aí a gente vai ler o nome aqui. A gente pode ler aqui com o gets, né? Gets, B na posição de ponto nome. Vamos ler com gets, logicamente, porque... Opa, gets. Para a gente pegar o espaço, né? E aí a gente vai fazer a mesma lógica aqui. Novo nome. Agora vamos colocar integrantes. Scanf. %d, vírgula, E comercial, B na posição de ponto integrantes. E depois eu tenho o gênero, aí tem que limpar o coisa aqui. Se quiser colocar novo gênero, então faz. Aqui, novos integrantes. Novo gênero. Novo nome. Limpar o buffer aqui e a gente vamos fazer o gênero, vamos ler com gets, né? Gets na posição de ponto gênero. E aí o ranking é a mesma coisa aqui, ó. Novo ranking. Novo ranking. E aí a mesma coisa. SKF, opa, %d, vírgula, E comercial. E aí a gente leu tudo. Depois que leu tudo, já achei ele, né? Parei. Se não encontrou o banda, não encontrado. Tá. E a gente tem que falar aqui. Vamos colocar aqui o encontrou é igual a 1. Só para a gente poder falar que a nossa banda foi encontrada. Se encontrou banda não encontrada. Se não, a gente fala dados alterados com sucesso. Dados alterados com sucesso. Vou colocar essa parte aqui que está dentro do if aqui, só para poder caber, né? Vou colocar tudo que está dentro do if aqui. Joia? E depois aqui essa parte aqui, né? Aqui fora do for, né? Também. Essa segunda parte é fora do for. Então, esse aqui é o fim do if. Então, o que a gente fez aqui? O que a gente poderia fazer aqui? Eu leio o nome. Eu estou pedindo um novo nome. E aí, se por acaso, antes de ler, né, eu poderia ler numa variável auxiliar esse nome. Se esse nome ficasse em branco, eu manteria o que estava antes. Eu não atribuiria. Se ele não for branco, se ele for diferente de branco, eu atribuiria, certo? Aí a gente poderia falar, novos dados para a banda. Deixe em branco para manter.
Isso aqui seria a gente adicionar só uma linha de código. Pensem para você ver o quanto é fácil fazer isso. Era só um if a mais aqui em cada campo. Então a gente pode fazer muito mais, só depende da lógica que a gente quer utilizar. Deu para entender o que a gente fez aqui de lógica? Joia? Vamos testar aqui, a gente tem que fazer a chamada, né, do altera. Aí, ó, a gente tem aqui o 6 é remover, vamos colocar 7 alterar. Colocar uma opção do menu aqui. 7 alterar. Vamos, o alterar vai ser a mesma lógica do 6, só copiar e colar o case 6. Copiar o nome da banda para alterar. É flush, nome busca, só que ao invés de remove, vai ser altera banda. Faço meu vetor de bandas, o nome de busca e pronto. Opa, em vez de case 6, é case 7. Então agora a gente já consegue buscar uma banda e alterar os dados dela. Se quiser antes perguntar, tem certeza que deseja alterar? Da forma que está aqui, ó, ele vai achar e já vai mudar tudo. Então, vamos testar aqui, ó. Então lá, se eu pedir para poder, quais bandas a gente tem, vou mudar o Legião. Então de Legião vou colocar Legião Urbana aqui e vou mudar o ranking dela para 1, que eu agora estou gostando mais da banda. Então vamos pensar assim. Então aqui vou alterar 7 Legião. O que a gente poderia fazer se quisesse? Colocar o dado que eu tenho anterior aqui para a pessoa ver. Mas se quiser, ó, Legião Urbana. Novo integrante, continua 4 aqui. Novo gênero, continua rock. Novo rank agora é 1. Ó, dados alterados com sucesso. Se a gente pedir para mostrar agora, ó, tá vendo? Antes era Legião, agora é Legião Urbana, Rock e o ranking a gente mudou. Então, o que a gente fez? A gente foi naquela posição que tinha aqueles dados e a gente sobrepôs eles. Lógico, como eu falei, a gente poderia melhorar muito aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, como eu falei, mostrar o dado que eu tenho anterior antes de ler. Então, eu poderia colocar lá, ó, a gente deixar o dado entre colchetes, por exemplo. Acho que ficaria legal, a gente pode testar aqui. Aqui, esse aqui é o nosso altera. Por exemplo, aqui, a gente poderia deixar entre colchetes aqui qual que era o nome anterior da banda, quais que eram os dados anteriores, ó. Posso colocar entre colchetes aqui, ó. Novos integrantes. E aí eu vou deixando tudo aqui, ó. D na posição de... Então, tem que colocar o... Opa. Aqui é porcento D. Eu coloquei errado aqui, ó. Aqui é porcento S. E a gente vai conseguir ver qual que era, aqui entre colchetes, qual que era o dado anterior que a gente tinha. Isso que acho que isso fica legal aqui, que é porcento S, gênero. Aqui o ranking é porcento D. Fica legal também. O que isso aqui vai fazer? Na hora de pedir para alterar, ele vai mostrar entre colchetes qual o dado que eu tinha. Se o usuário quiser manter, ele copia ali, se a gente quiser, né? Ou a gente poderia colocar aquela lógica, se o usuário deixar em branco ali para poder manter. Ou para cada campo, pergunta para ele, ranking, alterar ou manter? E aí o usuário vai ter que ficar fazendo isso. Às vezes fica mais maçante, né? Ter que ficar fazendo isso. Ou senão a gente poderia perguntar, deseja alterar todos os campos ou um único campo? Se for todos os campos, lê tudo. Se for um único campo, a gente pergunta qual é. Então, sim, as possibilidades de organização aqui são muitas. Em qualquer sistema, a gente define isso, né? Ó, se a gente quiser alterar agora a banda, vamos colocar Skank agora. Vamos da banda, ó. Skank, então, novo nome. Era Skank. Então, vou colocar aqui, vai continuar Skank aqui, né? Integrantes, era 5, agora é 6. O gênero é rock. Então, continua, vou chamar agora de rock nacional. E o ranking era 1, agora é 2. Que eu estou gostando menos agora. Então, se eu olhar aqui agora, ó, ranking, rock nacional, então, a gente tem várias possibilidades do que a gente pode fazer. Essa parte é bem legal. Conseguiram ver funcionar aí? Deu certo? Deu para entender o que a gente fez? Certinho?
A gente tem outros exercícios para poder fazer de struct. Como eu disse, é muito importante pegar eles para poder fazer. A gente vai fazer aí uma segunda avaliação de structs, não agora em dezembro, a gente deve fazer lá no começo de fevereiro ou mais no meio de fevereiro. Porque a parte de C Sharp, de programação visual, a gente não vai ter prova dela, vai ser o trabalho. Agora, essa parte de struct, a gente vai ter uma segunda prova. Então, a parte de C Sharp vai ser o projeto, né? Que lá a gente colocou com peso, se eu não estou enganado, 2. E a gente vai ter uma prova dessa parte de structs. Então, é importante aí trabalhar, estudar bastante. Depois, eu vou perguntar para a turma, vocês acham mais interessante a gente fazer a prova de struct agora, em dezembro, que está mais fresco na cabeça, ou deixar para a gente poder fazer em fevereiro? Para mim, tanto faz aqui. Talvez aí a gente conversar com a turma, pedir para o Alex aí, que está na monitoria, a Bruna aí também, conversar com os colegas para ver o que vocês acham melhor, né, nessa parte de struct. A gente fazer agora, em dezembro, que está um pouco mais fresco, né? Ou deixar para fevereiro aí, para poder ter tempo de praticar mais um pouco, dar uma descansada. Joia? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Ô, professor, só queria perguntar sobre a questão de quando o semestre vai acabar. O senhor está falando aí de fevereiro, março. As Isso. notas não vão fechar até março ou até fevereiro, ou já vai fechar aqui em dezembro? Ou pelo menos na matéria de linguagens vai fechar só lá na frente? A nossa vai fechar só em março. Ah, entendi. Mas A é nossa só, em é só de março. linguagem. Isso. Beleza. Vai ser no começo de março, Bruno, o trabalho de C Sharp. Vai ser no começo de março, que a gente tem até dia 19 de março para poder fechar o semestre. Então, eu vou deixar lá, fevereiro a gente vai trabalhar, a gente vai começar agora, na sexta-feira a gente já começa a trabalhar com a parte de C Sharp, a gente vai ter essas 2 semanas, e aí a gente vai ter fevereiro inteiro ainda trabalhando com C Sharp para poder entregar no começo de março, para ter tempo. Sobre a dúvida do Alex aí em questão de fechamento, disciplinas de cunho teórico no qual o professor conseguir fechar o conteúdo agora em dezembro, ele pode fechar em dezembro. E depois, lá em fevereiro, ele pode dar uma recuperação, fazer um tira-dúvida, fazer qualquer tipo de coisa lá. Isso aí o professor tem autonomia. Disciplinas que têm um caráter mais prático, a gente está tentando trabalhar para deixar para trabalhar até fevereiro, para a gente poder ter tempo, ir com mais calma, mais cadenciado, como a Bruna disse, para poder ser mais tranquilo para as turmas, isso não só de vocês. O único período que a gente vai trabalhar para fechar todas as disciplinas agora é o oitavo. Por questão de formatura, tem aluno que está indo embora, tem aluno que já arrumou emprego para ir o ano que vem, então tem várias outras coisas. Então vai ser dessa maneira. Então vocês podem ter um professor que fala que vai fechar o conteúdo agora, e aí vai deixar só uma recuperação lá para fevereiro. E no nosso caso, a gente vai trabalhar dessa maneira. Vou pedir só para você, Alex, conversar com a turma aí, a gente está tendo uma participação síncrona mais baixa, ver se o pessoal acha mais interessante aí, se quiser até abrir uma enquete. Agora a gente tem enquete aqui, mas tem pouca gente. Se acha mais interessante a gente fazer a prova de structs agora em dezembro aí, a gente faz na última semana de aula, ou a gente faz em fevereiro. Para mim aqui, tanto faz. O senhor sabe um dia, mais ou menos, que o senhor colocaria para a gente estar fazendo a prova? Agora, em dezembro, Aham. em dezembro seria dia 16, porque 23 ali já não dá mais, né? Nossa última aula seria dia 16, ou poderia ser na sexta, dia 18. Eu acho que dia 18 eu concordaria, porque se fosse dia 16, por exemplo, a gente já vai ter um monte de prova semana que vem, por exemplo. Provavelmente a Lídia já vai mandar a prova dela, o Fábio já vai mandar a prova dele, então fica bastante coisa para fazer, sabe? Já tem bastante atividade também. Não, eu Eu sei que dia colocaria ela 18 disponível, eu poderia colocar ela disponível dia 16, e aí vocês têm até o dia 23 para poder finalizar ela, né? por mim, tudo bem. Eu vou ver com a galera do que eles Coloca acham. essa proposta aí, da gente liberar a prova no dia 16 de Struct até o dia 23, aproveitar que está um pouco mais fresco na memória, ou se a maioria decidir que quer em fevereiro, sem problema nenhum. Fevereiro vai juntar a prova com o projeto, tá? Também não tem problema, que aí tranquilo também, né? O projeto vai ter um tempo maior para poder desenvolver. Mas aí você conversa com a turma e você dá um retorno. Beleza, Pessoal, certinho. beleza? Então, na sexta-feira, a gente tem a nossa aula assíncrona, que vai ser gravada. Nela é importante, quem não puder participar, assistir, que eu vou disponibilizar o modelo
desse form que eu mostrei para vocês do projeto, e a gente vai começar a estruturar o nosso banco de dados de bandas aqui. Então, é importante tentar participar. Quem não conseguir, é importante assistir, fazer, sanar as dúvidas. Tem o Alex para ajudar e tem o Luiz também para poder ajudar em qualquer dúvida aí, além dos outros colegas. Qualquer dúvida, então, só postar no ambiente, chamar os monitores, pode me chamar no WhatsApp. Até mais, pessoal. Aquele abraço, aquele salve.